a principal ação de um atacante deve ser fazer os gols ou construir jogadas que terminem em gols. E eu acho que a lição do Pedro é essa. O Flamengo deixou o Pedro para ser o último a entrar em campo. E ele resolveu o jogo para o Flamengo. Por quê? Porque ele é um jogador que sabe fazer gol. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo que a imprensa falou. Flamengo vence por 1-0, gol do Pedro, né? A volta do Pedro ali jogando pelo Mengão, jogou alguns minutos, entrou na segunda etapa e garantiu 1-0 pro Flamengo no jogo bem difícil, bem complicado. Escanteio, o Léo Ortiz desviou e o Pedro ali no oportunismo de um camisa 9 deu carrinho na bola e garantiu a vitória do Mengão no clássico. E a imprensa elogiou demais a volta do centroavante, que a princípio, né, deixou para trás aquela confusão, aquela treta com Felipe Luiz. E é isso que vamos acompanhar. A partir de agora, o link da ESPN estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Passa então com tudo, hein? Mariana Pereira, boa noite Geode, boa noite Eugênio Leal, boa noite Jailson Vilas Boas. Vamos com a vitória rubro-negra, 1-0 em cima do Fluminense, gol do Pedro, Jailson. Vamos, boa noite a todos os companheiros aqui da bancada, boa noite ao fã de esporte. A gente já esperava, né? Tava o roteiro praticamente pronto para ser, se fosse a vitória do Flamengo, seria com o gol do Pedro, o jogo truncado. Primeiro tempo ali o Fluminense basicamente anulou toda a forma do Flamengo de jogar. O Flamengo precisava de um centroavante e ali acontece o gol. Mais centroavante do que isso, impossível, né? O Léo Ortiz desvia no primeiro pau e o Pedro ali de carrinho completo nas costas do René. A gente vai falar muito, obviamente o Pedro vai ser o assunto do nosso programa, mais óbvio do que isso, impossível, Bruno. Ele entra no segundo tempo, não é, Mari? Perfeito. Depois, até antes dele, o Juninho mesmo já tinha entrado, outras substituições, mas quando ele entra parece que estava escrito, né? E a torcida já começou a aplaudi-lo no momento em que foi chamado, a gente está vendo aí. Exatamente. E que vitória simbólica, né? Porque hoje a gente foi, de fato, surpreendido com a notícia do falecimento da Preta Gil. Verdade. Que era uma torcedora rubro-negra. O Flamengo presta homenagem a ela. E aí a conversa girava muito em torno de que o Felipe Luiz, antes de colocar o Pedro, ele chama o Juninho, né? Ele coloca outros jogadores para movimentar essa parte do ataque do Flamengo e não chama o Pedro. Então parecia de fato ali que talvez não fosse hoje a oportunidade do Pedro retornar, mas ele retorna e aí ele tem duas ali oportunidades que a gente está mostrando na tentativa de finalização. Ele já é, de fato, ali um alvo dos companheiros, né? Quando o Flamengo acelera um pouco mais o jogo. E aí, na bola aérea, que o Flamengo é forte com os seus zagueiros, já tinha, por vezes, tentado ali esse tipo de recurso. Ele, nas costas do René, consegue pegar essa sobra e marcar um gol muito simbólico num dia que o Flamengo estava ali beirando uma das suas piores atuações ofensivas. Eu até estava conversando com o Jailson, eu fui com o pessoal do Data ali entender, né? Quando que o Flamengo apresentou esse futebol tão pobre ofensivamente? Porque até então uma única finalização no alvo, e aí depois que ele entra acontece mais uma também dele, e tinha sido justamente na derrota para o Cruzeiro. O Cruzeiro que hoje é líder do campeonato, ali o Flamengo também tinha só 6 finalizações no jogo até a entrada do Pedro, porque isso depois aumenta, mas ali o Flamengo tinha acertado o alvo 4 vezes. Até a entrada do Pedro era uma única finalização no alvo, e aí ele consegue desbloquear um jogo que estava ali, de fato, quase que fadado ao 0-0. Um outro candidato a personagem da partida era o John Kennedy, né? Que logo depois também entrou, né, Jean? Mas aí do outro lado, do lado do Fluminense, mas a noite foi do Pedro. Pois é, boa noite, Bruno, boa noite a todos. A noite foi do Pedro, acho que era um roteiro desses que são até meio óbvios para o futebol. Agora, eu acho que a partir do que aconteceu, e acho que assim, para a nossa discussão aqui foi ótimo que tenha acontecido isso. Claro que o Fluminense, torcedor do Fluminense não está feliz, mas porque a gente tem assunto, né? Quer dizer, o jogo tinha sido vinha sendo um jogo muito fraco, com pouquíssimas chances, né? Quase nada a se debater. Claro, a gente poderia debater por que os times não têm conseguido criar. Ou porque o Pedro não entraria, né? Se ele não tivesse entrado. Mas o que eu acho que, assim, a partir do gol saído do Pedro, existem duas narrativas possíveis. Uma é, o Felipe Luiz estava errado, tá vendo? Olha lá, precisava do Pedro, como que ele não viu isso, como ele não utilizou. A outra é pensar que talvez o Pedro só esteja sendo útil, só possa ser útil hoje porque aconteceu o que aconteceu. E é bom lembrar, o Felipe Luiz, quando deu a entrevista coletiva falando tudo que falou a respeito do Pedro, ele falou:
eu quero ter o Pedro porque eu não consigo um outro centroavante dessa qualidade. Então, assim, entre as duas narrativas possíveis de o erro do Filipe Luís por não ter escalado o Pedro antes ou no jogo anterior ou mais minutos desde o Mundial, entre essa narrativa e a narrativa do era preciso fazer o que fez o Filipe Luís, eu vou mais para o caminho da segunda narrativa e eu acho que a gente depois pode discutir isso melhor. De que é um efeito, então, do puxão de orelhas. É isso? Você vai por esse lado também, Eugênio? Boa noite. Não exatamente boa noite. Ou o lado, então, Bruno. de que o Filipe talvez tenha exagerado da maneira como afastou e falou do Pedro. Eu acho que o Filipe passou muito do ponto no discurso dele, não em afastar. Acho que em afastar ele estava correto. Eu acho que a maneira como ele expôs o Pedro foi excessiva e não considero que tenha sido isso o fato que acabou fazendo com que o Pedro fizesse o gol da vitória hoje. Ele poderia fazer naturalmente, sem ter sido exposto a essa situação, porque ele está acostumado a fazer isso, ele sabe fazer isso, ele sempre faz quando tem a oportunidade de jogar. O meu ponto inicial aqui vai por que o Pedro chegou a essa situação no Flamengo. E por que um ponto que eu tenho batido muito nos últimos dias. Porque o futebol brasileiro hoje tem sempre privilegiado atacantes que marcam no sentido de marcar, não de fazer os gols. Que marcam a saída de bola do adversário em detrimento de outros que tecnicamente são melhores e que têm condições de fazer os gols. Que, para mim, é a função inicial e mais importante dos atacantes, fazer o gol. Eu tenho a impressão de que, a qualquer momento, técnicos começarão a escalar zagueiros de atacantes. Por quê? Para marcar a saída de bola do adversário. Hoje, o mais importante é alguém que pressione o goleiro, pressione os zagueiros adversários para marcar a saída de bola. E isso a gente vê acontecer com o Pedro no Flamengo, porque o Pedro entrou, mas antes dele entrou o Juninho, cujo principal atributo, quando da sua contratação, foi marca bem a saída de bola. O Fluminense entrou com Everaldo e Canóbio, dois jogadores que tecnicamente a gente sabe são limitados. Não, mas eles fazem a pressão na saída do adversário. Deixou para colocar o Kennedy no segundo tempo, o Soteldo, que esse aí marcar não marca mesmo, mas tecnicamente pode tirar alguma coisa da cartola, só entrou depois que o Flamengo fez o gol. E isso a gente vai ver em vários outros times. É claro que o atacante precisa ajudar na marcação, só que essa não pode ser a principal ação dele em campo. A principal ação de um atacante deve ser fazer os gols ou construir jogadas que terminem em gols. E eu acho que a lição do Pedro é essa. O Flamengo deixou o Pedro para ser o último a entrar em campo. E ele resolveu o jogo para o Flamengo. Por quê? Porque ele é um jogador que sabe fazer gol. E atacante tem que... para ganhar o jogo, você precisa fazer gol. Então, eu acho que a gente precisa... futebol... Porque o jogo era péssimo, o jogo era horroroso, em função de que as duas equipes estavam mais preocupadas em impedir o adversário de jogar do que elas próprias jogarem. E o Pedro conseguiu dar um toque de futebol, de ofensividade. Ele não só faz o gol como uma jogada antes, que é a jogada que origina o escanteio do gol, ele também participa com uma finalização, coisa que o Flamengo não conseguia fazer até então. Como a Mari falou, a gente estava comentando quando eu saí para trocar de roupa. Tempo. Foi a era uma finalização para cada lado no gol. Fábio. 12 do segundo tempo. Eugênio, só acho que assim, não pode acho que se passar a ideia de que o Pedro deixou de jogar em várias ocasiões ou de que o Pedro ouviu o que ouviu do Filipe Luís porque ele não marca a saída de bola. Porque ele não é um cara que faz a pressão. Porque eu acho até que você abdicar desta característica, de um jogador com essa característica contra o Bayern de Munique, aí pode ser essa justificativa. Mas eu acho que tudo bem. Eu lembro muito bem o problema do Pedro é outro. E vem de tempo atrás. Sim, o Pedro tem questões comportamentais. Não à toa ele tomou um soco lá do preparador físico. Não é o primeiro técnico, exatamente. Não à toa ele não conseguiu se firmar na Itália. Dorival falou dele também. Contra a LDU, Rogério. na Libertadores, o Flamengo jogava em casa. Era um jogo em que o Flamengo precisava fazer 2 gols para ficar numa situação confortável de classificação na Libertadores. E ele não vai com o Pedro. O Pedro entra no segundo tempo. E o argumento é de que o Bruno Henrique consegue pressionar mais que o Pedro. E eu acho que isso, nesse momento, nesse recorte mais recente do Flamengo, acaba tendo como consequência um desânimo cada vez maior do Pedro, que estoura com a declaração lá, a mensagem trocada pelo Mauro César Pereira com um dirigente do Flamengo, que alguns acreditam ser o Boto, que o Pedro diz que isso fez ele ficar mais desanimado. Só que o Pedro já tinha perdido espaço no time do Flamengo. Pedro praticamente não entra em campo no Mundial de Clubes antes disso.
Por quê? Porque é um jogador que não consegue pressionar, como o Felipe Luiz imagina que seja importante pressionar. Mas viu... não é só por isso. É nesse ponto que eu quero chegar. O Pedro tem um histórico de reclamações, e aí a gente fala de bastidores ou abertamente, e aí, claro, né, com exemplos muito claros e escancarados, como o soco dado pelo assistente do Sampaoli e tal, aí obviamente é um extremo, mas o que eu quero dizer é que eu acho que quando um cara como o Felipe Luiz, que é um cara muito equilibrado, que é um cara muito ponderado, dá a declaração que ele dá, o menor dos motivos é o fato dele não marcar a saída de bola. Mas é a origem disso. Então, mas não pode ser. Mas é a origem. Mas não pode ser. Como foi ontem o Memphis no Corinthians. Então, mas eu acho que não... O Memphis sair para entrar o Guinegão, deixar ele ao lado do Romero e tirar tecnicamente o melhor jogador porque ele não pressiona. Mas o jogador aqui no Brasil ele é muito mal acostumado e eu acho ótimo que a gente tenha exemplos de técnicos que tenham coragem de fazer isso. Eu acho também. Porque quando o Felipe ele traz na coletiva a situação do Pedro, ele se apoia muito no que ele tem de dados e análises dos números, de que ele é o último em tudo. E ele traz também as situações comportamentais, do deboche, enfim, de uma série de questões. Então, eu tô separando essas duas situações. Não, mas assim, eu acho que são 2 pontos. O Flamengo que o Pedro deixa com a lesão não é o Flamengo de hoje. Isso é um fato. Assim, o Flamengo ele teve uma vida pós-Pedro na lesão. Ele aprendeu a jogar sem o Pedro, ele aprendeu a vencer sem o Pedro, ele mudou o sistema, ele mudou o comando técnico, ele mudou a diretoria, ele passou por uma série de transformações. Quando o Pedro volta, é ele quem tem que se adaptar a tudo que está acontecendo no Flamengo. Assim, o Flamengo, claro, a ideia de contar com o Pedro, o Felipe Luiz chegou a falar isso, quando o Pedro estiver bem, isso em abril. Quando o Pedro estiver bem, sim, montaremos um time pensando nele. Mas o que dá a entender é que até então ele não atingiu o nível para estar bem para o Felipe Luiz montar um time em função do Pedro. Eu lembro que o Pedro, quando voltou, teve um jogo em que ele foi muito bem contra o Corinthians. Mas não pode ser pontual, né? Não, mas é que depois ele foi sendo tirado do time. Porque a gente não tá no dia a dia. Assim, a gente não tá no pra mim dia a tem a dia. diferença. Tem a diferença entre o dia a dia. Eu acho que é isso que o Eugênio está tentando falar. E eu também estou entendendo o ponto tanto do Jean quanto da Mari. Mas para mim tem a diferença entre o dia a dia, que é assim, lá o GPS, número e tudo mais, tecnologia que mostra que no treino o Pedro não entrega o que o Felipe Luiz quer. Isso daí eu entendo, eu não estou lá no dia a dia, então quem pode falar isso realmente é a tecnologia e o Felipe Luiz. Mas para mim tem a questão de jogo. E aí eu entendo o ponto que o Eugênio está falando em relação à questão, o sistema de jogo do Felipe Luiz. Para mim, não pode você preterir um jogador tecnicamente acima porque ele marca pior a saída de bola do adversário, sendo que ele é um atacante. Eu acho que esse é o ponto. Eu entendo a questão do GPS, entendo a questão do treinamento. Realmente, o Pedro foi o último nas questões de treinamento e tudo mais, então precisava de um chacoalhão ali do Felipe Luiz, e o Felipe Luiz escolheu publicamente falar, ok. Mas o perigoso para mim é essa questão no futebol hoje, né, no Flamengo, de você tirar um jogador tecnicamente melhor do que os outros na função que é de fazer gol, porque ele marca pior a saída de bola. Mas você não pode também exigir que ele também faça mas isso? Mas ele já mudou, inclusive, depois que o Felipe Luiz, antes dessa situação aí que vazou, né, do Pedro e tudo mais, eu já conseguia ver que o Pedro estava pelo menos... Meus amigos, um Fla-Flu desanimado, né? Bem chato mesmo. Fluminense e Flamengo ali com muitas dificuldades de chutar a gol. O Pedro entra, decide o jogo e a pauta vira completamente. Não pode esquecer como foi ruim a atuação do Flamengo, né? Como a saída de alguns jogadores como o Gerson, também não ter o Pulgar lesionado. O Wesley hoje não entrou porque está sendo negociado com a Roma. Então tudo isso acabou ali influenciando, né, o Flamengo, a partida ruim que fez o Flamengo, apesar do gol e da vitória, né, garantida ali pelo Pedro no final da partida. E eu quero saber o que vocês pensam, né? A volta do Pedro, essa volta por cima, foi por causa da declaração do Felipe? Ou vocês acham que não, né? Pedro depois deu uma entrevista ali no pós-jogo, né? Detonou ali de certa forma o Boto. E eu quero saber o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, repercutindo tudo sobre esse 1-0 do Mengão, gol do Pedro, vitória garantida e pelo menos ali mais 3 pontos na conta. Obrigado a todos que chegaram até aqui, deixa o like, inscreva-se no canal. Até logo mais, valeu!